Bom dia. 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. Nessa carta que Paulo está mandando ao jovem pastor Timóteo, ele dá algumas recomendações. Essa recomendação serve para todos nós, mostrando como e quem pode ser pastor. Ele começa dizendo que se alguém deseja ser pastor, deseja uma excelente coisa. Só que nós temos que entender uma coisa, porque hoje eu vejo muitas pessoas falarem: ah não, porque eu tenho um chamado de pastor. Eu não entendo isso, eu vou ser honesto, eu não consigo compreender isso. Eu vejo muitas mulheres dizendo: ah não, meu marido tem chamado de pastor. Ele está no erro, está desviado, mas ele tem chamado de pastor, é por isto. E nós percebemos que isso nada mais é do que um engano. Porque quando o Senhor te escolhe, chama, porque para ser pastor não é porque você estudou teologia, fez cursos por aí que você pode falar que é um pastor. Tem muitos que se fazem pastor, mas o verdadeiro pastor, aquele que está a serviço do Senhor, aquele servo do Senhor, é chamado por Ele, é capacitado por Ele, é enviado por Ele. Pastor, se você deseja ser pastor, tem que saber quais os motivos, quais as razões que você quer ser pastor. Por que você quer ser pastor? Você quer ser pastor para ganhar dinheiro? Você quer ser pastor para ter poder? Qual a sua finalidade? Porque ser pastor é você saber que você tem que primeiro dedicar-se ao evangelho do Senhor. Pastor, pastorear, é um ofício que você exerce 24 horas por dia. Não tem essa não, porque eu sou pastor, mas como eu já vi, vai falar, não, eu só trabalho, eu só até às 6 horas, na noite eu tenho que me dedicar à minha família, eu tenho que cuidar da minha família. Não existe isto. Pastor, qualquer momento que ele for solicitado, ele tem que estar disponível. Se um parente de uma ovelha falece, se o parente da família está doente, se uma ovelha está enferma, está doente, enfim, ele tem que estar disponível. Demais, ser pastor é você estar disposto a pregar, viver, ensinar o evangelho. Não é querer ser pastor por questão de status, não. É pregar o evangelho. Saber que você, ao contrário do que muitos fazem, vai granjear amigos, você na verdade faz muita inimizade. Porque você tem que pregar a verdade, você tem que exortar, demonstrar, tem que ensinar o evangelho e não ficar alisando, passando a mão na cabeça de ninguém. Então, se alguém deseja ser pastor, desejando excelente coisa. Tem tradução que fala presbítero, outras falam bispo, mas eu tenho dito isso tanto na Bíblia, tanto quanto presbítero, as traduções, bispo,
ou quando está falando ali o episcopado, está dizendo somente numa coisa, pastor ou supervisor de igreja. Mas então nós vamos ver as qualificações que são necessárias para alguém ser pastor. Versículo 2. É fundamental, pois que o bispo, ou seja, como ele disse, o pastor, só interromper, porque as pessoas têm um entendimento, que o bispo é superior ao pastor. Não existe isso. É somente uma questão de tradução. Tanto o bispo, ou outras pessoas já julgam o presbítero é inferior. Também não. São simplesmente pastores. É o que a Bíblia nos mostra. Ela está dizendo aqui, é fundamental, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Então, o que é fundamental? Que ele seja irrepreensível, marido de uma só esposa. Que ele não fala, seja irrepreensível, esposa de um só marido, seja marido, porque este ministério é para os homens. Não está sendo machista, não é machista, falando de Bíblia. Não existe esse ministério para mulheres. A Bíblia condena veementemente todas aquelas mulheres que se auto-intitulam pastora. Aquelas onde algumas denominações, para ganhar simpatia das pessoas, simpatia das mulheres, estão levantando mulheres como pastoras. Mulheres não podem pregar, ensinar em culto misto. Isso quer dizer o quê? Que mulher não pode pregar em cultos onde existam homens e mulheres. As mulheres, no máximo, podem pregar entre elas, entre mulheres. Mulher só pode pregar para mulheres. Não pode pregar, hipótese alguma, para homens. Mulher não pode dirigir igreja. Mulher não pode dirigir templo. Igreja da pastora, da missionária fulano. Isso não existe biblicamente falando. Esse é o ministério para homens. As pessoas são chamadas. Tem muitas mulheres que se auto-intitulam pastora, dizem que tem chamado, isso e aquilo. Mas pode acreditar que estão mentindo, porque elas não têm chamado, porque o Senhor não tem esse chamado para mulheres. Então é fundamental que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa. Ou seja, este homem, se casado, porque esse ministério é para o homem, para ser pastor ele tem que ser casado, solteiro ou viúvo. Somente essas 3 condições. Ele não pode estar no segundo casamento, não pode estar divorciado, não pode estar casado com divorciado, nem pode estar separado. Tem que estar casado, ou é solteiro, ou é viúvo. E ele casado, sendo casado, ele tem que ser um marido irrepreensível. De uma só esposa, ele não pode envolver com outras mulheres, não pode estar envolvido com qualquer outra coisa, somente com a esposa dele, e ele não pode encontrar nele motivo de repreensão. Tem que ser um marido fiel, tá? E ele tem que ser equilibrado. Equilibrado é aquela pessoa que tem equilíbrio, que sabe agir em toda circunstância. Aquela pessoa que sabe aconselhar, sabe viver e sabe tomar as decisões corretas. Isto porque
não é mérito dele, mas sim o Espírito Santo que o guia. Prova tal que depois fala ele que tenha domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Tem que ter domínio próprio, saber se controlar, tá? E depois, ele tem que ser respeitável, as pessoas têm que o respeitar, saber quem ele é, não por medo, nada mais, respeitar como um homem de Deus, como um homem sério, porque tem muito que se auto-intitula pastor ou que tenha sido levantado, ungido aí como pastor, mas são pessoas que nem os próprios familiares o respeitam. Hospitaleiro. Hospitaleiro é você estar pronto para atender, para receber, para ajudar, para socorrer as pessoas. É inadmissível quando uma pessoa qualquer, não tem que ser crente não, qualquer pessoa, vá em busca, procure um pastor pedindo ajuda e não encontra esta ajuda. É inadmissível quando alguém é um desvalido, em situação difícil, vá até uma igreja ou a casa do pastor, procura o pastor em busca de uma ajuda e encontra uma negativa. Sabemos então que este não é um pastor legítimo, esse homem não tem o chamado do Senhor. Que é a nossa função como pastor. Não é só porque é da mesma fé, não. Não importa, se está precisando de ajuda, vamos ajudar. Vamos socorrer. Não é só, não, vamos orar, não. O que foi? A pessoa está em dificuldade, não tem lugar, está precisando passar a noite, não tem lugar, colocamos na nossa casa. Não, se você não tem medo, está inseguro que a pessoa pode ser coisa, então pague um hotel, coloque a pessoa num quarto de hotel, coloque ela em algum lugar. A pessoa está precisando viajar, providencie uma passagem, encaminhe a pessoa está sem alimentação, dê alimentação a ela. A pessoa está passando um momento difícil, está precisando comprar receita, não sei o que está precisando, é a nossa obrigação socorrer. Não tem, não, vamos dar um jeito aqui, vamos olhar aqui na igreja se tem condição, vamos pegar dali, vamos pegar daqui, vamos ajudar. Então nós temos que ser realmente hospitaleiro e principalmente capacitado para ensinar. Nós temos que ter capacidade de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque as pessoas falam, não, eu sou pastor pregar. Não, a função do pastor é ensinar o Evangelho. Ensinar como as pessoas devem andar, como devem se portar diante do Senhor. É nós trazermos ao conhecimento das pessoas Jesus. Que elas não conhecem Jesus, então nós o apresentamos. É a nossa obrigação ensinar como a pessoa viver o seu dia a dia de uma maneira que não seja uma maneira inculpável diante do Senhor. Então, para ser pastor, tem que estar capacitado para ensinar. E não deve ser apegado ao vinho. Ou seja, ele não pode ser apegado a bebida alcoólica. E vou mais além, não somente bebida alcoólica, como a drogas. Porque, infelizmente, hoje tem supostos pastores aí, que você vai na casa deles, tem um barzinho lá, tem um uísque, tem vinho, todos os licores, né? E eles tomam a bebida. Aqui no Brasil tem muitos. Nos Estados Unidos é uma rotina, é normal, inclusive, nos gabinetes dos pastores, no próprio templo, no próprio igreja, tem barzinho lá com bebida. Chega alguém lá e toma um uísque, toma alguma coisa, eles acham que deve, mas não. Não pode beber. Não é somente pastor, não. O cristão não pode ficar usando qualquer tipo de bebida alcoólica. Drogas, não deve usar drogas em hipótese nenhuma. Hoje existe, inclusive, pastores aí que estão envolvidos com drogas.
Aí quando a coisa fica muito feia, eles se entregam totalmente, aí que vem a público. Então, não pode ser, e muito mais nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O pastor, a função dele é cuidar da igreja do Senhor, cuidar das ovelhas do Senhor. E por elas são sustentados, alimentados. A função do pastor não traz riqueza para ninguém. O pastor é chamado, desde o início lá, quando Deus escolheu o povo, a tribo de Levi, falou, não vai ter herança no meio do povo. Mas será alimentado, será sustentado, será mantido por esse povo. Então o pastor é mantido pela igreja. Eu digo mantido. Não é enriquecer, tem que ter casas, é isso, é aquilo, não. Ser mantido. Ele é casado, a família dele e a família são mantidos e acabou. Mas o pastor tem que estar exclusivamente a serviço da igreja, como eu disse anteriormente. Como hoje tem pastor, tem empresas, várias grandes empresas, pastores que têm outras atividades. Tá errado. Pastor, mas só com que a igreja me ajuda eu não tenho condição de sobreviver. Não tem condição, sim. Se você foi chamado, você sabe que não foi chamado para viver de uma forma confortável nem luxuosa. É viver apertado, então que viva apertado, mas vive em função da igreja, em função da ovelha do Senhor. Temos que estar disponível para o povo de Deus. Tempo integral. Então não se pode, igual tem muitos aí, inclusive usa a própria igreja para ganhar dinheiro. Esses pedidos de oferta, essas campanhas, essas coisas, tudo é ilegal. Eu digo ilegal porque é contrário à palavra de Deus. Temos que viver do evangelho. No evangelho nada mais do que isso. E a função do dízimo para manter a igreja, a congregação, tudo que ela tem que fazer é sustentar através do dízimo ali da oferta das pessoas, manter o pastor, não dar riqueza à luz do pastor, mas mantê-los, e tudo aí, também ajudar as pessoas que precisam, que necessitam. Você vê hoje, quando tem alguém precisando de socorro, de auxílio, ao pastor chamar a igreja, não, vamos ajudar irmão tal, quero que todo mundo ajude, não. A função é a igreja. Igreja não foi chamada para guardar dinheiro, ter dinheiro em banco, ter investimento, não. É para ajudar quem precisa, é para manter. Então, todos esses aí que estão tendo empresas, outros trabalhos fora, estão indo contrário à palavra de Deus. Temos que examinar se esses aí realmente foram chamados pelo Senhor como pastores ou não. Versículo 4. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhes serem submissos com todo respeito. Pastor, você tem família, se você é casado, você tem que ter, os seus filhos têm que ser bons filhos e obedientes. Os seus filhos têm que ser pessoas, sim, que não tenham que reclamar, porque você soube educar, você soube ensinar, você tem que, eles lhe respeitam. Da mesma forma que você é casada, sua esposa tem que ser uma mulher decente, uma serva do Senhor, tem que ser exemplo. A sua família, se é pastor, é casado, a família dele tem que ser exemplo. Não, mas os meus filhos estão nas drogas, meus filhos estão no homossexualismo, meus filhos antes de culpar os seus filhos, vai se examinar. Será que você os educou direitinho? Acho que não, faltou. Que infelizmente hoje tem muitos. As pessoas hoje são muito tolerantes com o erro, com o pecado. Já procuram ser até mesmo concordante com o pecado, que eu prefiro dizer assim.
mas não querem ser enérgico com os filhos. Ah, não pode falar isso, não pode agir assim, pode trazer trauma e toda aquela conversa. Então é por isso que aumentou o número de jovens viciados em drogas, no homossexualismo, na desonestidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser enérgicos com nossos filhos. Então, se eu não sei educar os meus filhos, se eu em casa eu não sei cuidar da minha família, como eu vou saber cuidar de uma igreja? Como eu vou cuidar das ovelhas do Senhor? Como eu vou orientar e ensinar outras famílias se eu não sei, eu não soube cuidar da minha? Temos que entender, temos que compreender isso. Eu conheço várias pessoas que se dizem pastores, mas que têm filhos no homossexualismo, filhos nas drogas e uma série de outros erros, né? Na bagunça. Versículo 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 6. Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Não, é um pastor, mas ele tem que chama de neófilo, recém-convertido. Ele virou pastor? Não pode, mesmo porque ele não conhece a palavra de Deus totalmente. Em segundo lugar, assim que ele é um novo convertido, está começando agora na igreja. Não, ele é pastor, vou levantar ele como pastor, como muitas igrejas estão fazendo, para segurar as pessoas nos seus templos. Se vem uma pessoa para a igreja, se a pessoa tem uma boa condição financeira, qualquer coisa, procura não dar logo o cargo, levanta ele a pastor e tudo, para que ele fique ali no templo. Mas nós não podemos, porque caso contrário ele vai ficar uma pessoa achando que sabe tudo, que conhece tudo, que vai ficar metido a besta, vai ficar soberbo. Conclusão, ele vai errar, ele vai cair, nós seremos os responsáveis por termos levantado, termos ungido, termos consagrado a pastores. Então, não podemos também estar levantando pessoas recém-convertidas com pastores. Versículo 7. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. É necessário que esse pastor, para ser pastor, os ímpios, as pessoas do mundo, dê um bom testemunho dele. Porque se, ele é crente, ele é isso, ele é um pastor, mas é conhecido como um charlatão, ele é conhecido como um estelionatário, ele não paga as contas dele, ele dá cheque sem fundo, ele compra e não paga, ele é fornicador, adulto, fica mexendo com mulheres na rua, faz uma série de coisas, arruma confusão o tempo todo. Ou seja, ele é um mau caráter, as pessoas falam mal dele. Então um homem desse jamais pode ser levantado como pastor. Não, pastor, mas são as pessoas do mundo que falam. As pessoas do mundo falam porque ele dá motivo. Então, para ser pastor, tem que ter um bom testemunho. As pessoas saberam, mas depois falar, não, aquilo ali é pastor, é pastor fulano, tal. Então já respeitar aquele ali. Infelizmente, hoje você vê muitos aí que se dizem pastores fazendo tudo de errado. Quando você conversa com as pessoas do mundo, elas falam, não, aquilo ali está fazendo umas coisas erradas, está fazendo isso, está fazendo aquilo. É a mesma forma que eu falo, gente, quem é chamado para pastor é para pastor. Não existe a menor possibilidade de alguém realmente ser pastor e ser político. E hoje tem muitos que se dizem pastores envolvidos com política, querem ser vereador, querem ser deputado, querem ser senador ou qualquer outra coisa. E no Brasil nós sabemos que política é a arte da corrupção, é a arte da desonestidade. E todos aqueles que estão envolvidos também são. Então não me venha, não, tem que ter um representante lá, um cristão. Tem um representante cristão, sim.
Pode ser qualquer um cristão, pode ser, desde que não seja pastor. Só não pode ser pastor. Ah, não, é um cristão sem problema. Mas pastor, não. Com certeza, todos os que estão envolvidos com política, que se denominam pastores, com certeza, diante do Senhor, não são reconhecidos como pastores. Quanto aos diáconos são obreiros, tá? São obreiros da casa do Senhor. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra, não dado a muito vinho, nem tampouco dominado pelo amor ao dinheiro. São muitas, tem muitas denominações que estão colocando todo mundo, não, é diácono, é diaconisa, é diácono, é diácono. Não. O diácono tem que ser uma pessoa também de caráter ilibado. Tem que ser uma pessoa realmente que esteja até andando os mesmos passos que o pastor. Tem que ser uma pessoa que não está ligada ao mundo, amando dinheiro, querendo dinheiro, preocupada em ganhar dinheiro. Tudo o mundo deles não é um materialista. E não é alguém que vive em busca do dinheiro. Também não pode ser um beberrão, não pode ser violento. A mesma condição se for casado também. É o primeiro casamento, é o único. Não pode estar em fornicação, não pode estar em adultério. As qualificações são praticamente as mesmas tanto para o pastor como o diácono. Isso parece ser o contrário. Hoje você vê muitas igrejas estão levantando todo mundo como diácono. Eu conheço pessoas, tanto homem como mulher, falam, não, eu sou diácono, eu sou diaconisa. Aí quando essas pessoas falam isso com você fica com vergonha. Como é que uma pessoa dessa tem condição de ser obreira na casa do Senhor? Uma pessoa que não tem caráter. Uma pessoa que nem mesmo conhece a Bíblia. Porque é necessário nós conhecermos o Evangelho para que nós possamos estar falando. Versículo 9. Devem permanecer no ministério da fé com a consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabone, que exerça o diaconato. A pegar agora, ninguém não colocar ali não. Tem que saber se realmente a pessoa conhece o Senhor, ela tem experiência com o Senhor, ela está realmente cheia do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Tem pessoa que tiveram realmente alguma experiência com o Senhor. Caso contrário, não. Nós não podemos levantar pessoas como obreiro só para segurar nos templos, só para manter no templo. Eu vejo muito isso. Mas não levantar fulano como obreiro por esse e por aquele motivo. Negativo. Tem que ser realmente capacitados. Apesar de falar, não, mas é um simples obreiro, mas tem que ser porque a palavra de Deus assim exige. Versículo 11. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. As mulheres, para exercer o cargo de obreiras, diaconisa, elas têm que, infelizmente, as mulheres têm uma mania de falar demais, são meio fofoqueiras, elas gostam muito de conversa, tem que parar com isso, aprender que fofoca, essas conversas é do cão, é do diabo, e Deus é contra tudo isto, tem que ser pessoa realmente respeitável, as pessoas conheceram aquela senhora fulana de tal, ou senhorita fulana de tal, aquela jovem fulana de tal, mas saber que são pessoas sérias, de caráter, de palavras, pessoas honradas, pessoas tementes a Deus. É necessário que realmente conheçam o Senhor e que tiveram experiência. Você vê que as mesmas qualificações que o versículo 12. Os diáconos devem ser marido de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra
e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Quer ser diácono? Então que se qualifique, que primeiro seja cristão, primeiro viva o evangelho, primeiro pratique a palavra de Deus. Para nós servirmos ao Senhor não é só porque nós queremos, não. Mas temos que ser verdadeiros, temos que sermos autênticos. Porque caso contrário, todo aquele que faz a obra de qualquer maneira vai prestar conta ao Senhor. Todo aquele que de maneira errada se auto-intitula a pastores, obreiros ou estão ungindo estes, sem realmente o ser, vão prestar conta ao Senhor. Nós lemos hoje 1 Timóteo capítulo 3 até o versículo 13. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.